irmãos. Hoje nós vamos falar de um texto, um trecho de um texto retirado de Mateus, capítulo 24, e o versículo central é o versículo 12. A pedido da nossa irmã Cileide, nós vamos estar explanando aqui esse texto, esse trecho do texto, tá? Então, os irmãos ficam atentos aí, vamos esmiuçar aqui o texto, onde nós encontramos aqui o sermão profético de Jesus, né? Que é muito discutido, principalmente entre o pessoal que fala da escatologia consumada, da escatologia futurista. É um texto muito legal, muito bom, que se não levarmos ele para o lado da interpretação consumada, ele traz bastante dúvidas ainda. Ele se torna profético ainda para gerações futuras. Mas se nós levarmos para o lado da escatologia consumada, ele é um texto de um sermão que já aconteceu todos os eventos desse texto. E é dito assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então está aqui nesse pedaço desse texto aqui, né? Esse trecho desse texto aqui se encontra o versículo 12, que é dito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, o que a irmã Cileide quer saber aqui, que ela faz a pergunta aqui, o que ela quer falar aqui sobre esse versículo 12, eu creio que ela não está falando, não é o sentido da gente estar falando da escatologia aqui, tá, irmãos? Nós estamos falando aqui exatamente, unicamente a respeito do versículo 12, onde é dito que quando se multiplica a iniquidade, o amor se esfria. E qual seria o antídoto para este versículo? O antídoto para o versículo é:
Se nós multiplicarmos o amor, a iniquidade se esfria. Seria o contrário. Então, se eu multiplico a iniquidade, o amor se esfria. Mas se eu multiplico o amor, o que acontece? A iniquidade se esfria. Então, um faz oposição ao outro. A iniquidade faz oposição ao amor. A iniquidade, irmãos, ela significa o cumprimento do meu direito a meu favor. Quando eu faço valer o meu direito a meu favor, em detrimento a outros, isso pode se tornar uma iniquidade. Porque eu estou me favorecendo em detrimento a outros. Então, o que é a iniquidade? A iniquidade é um erro? Não, não é um erro. É um direito. Mas esse direito, ele é algo bom ou ele é algo de bem para mim? Essa é a questão. Por exemplo, se eu estou numa fila de banco, eu sou o número 3 a chegar no caixa. De repente entra uma pessoa deficiente, bastante limitada. E ela entra lá no 10º lugar da fila. E se eu falar para ela assim, olha, senhora, ou senhor, né? Você pode assumir meu lugar aqui na fila, porque a senhora está muito debilitada, tem essa deficiência. Eu volto para o 10º lugar da fila, a senhora fica aqui no 3º lugar. Por amar aquela pessoa, por ver a condição daquela pessoa, eu faço isso. Mas aí, se eu ficasse ali na fila, no 3º lugar, vai para o caixa, é errado ficar na fila? Não. Eu estaria quebrando alguma regra, infringindo alguma lei? Não. Mas a minha iniquidade seria: eu estou vendo alguém necessitado e não socorro a pessoa. Então, um direito exercido, um direito adquirido, me faz revelar algo que, de fato, não condiz com o que o Evangelho ensina. Então, é um direito, irmãos. Não existe aí nenhuma quebra de lei, não existe ali nenhum problema com o errado, mas o amor não está sendo demonstrado. Então, embora eu estando certo e exigindo o meu direito naquilo que é o direito, eu não estou revelando o amor. E por não revelar o amor, isso se torna uma iniquidade. Então, o que é o iníquo? O iníquo é aquele que exige o seu direito em favor de si mesmo. Isso é o iníquo. O iníquo não é um errado, é um certo desfocado da sua origem. Então, o iníquo não é uma pessoa errada. O iníquo não é uma pessoa que está quebrando regras. O iníquo não é uma pessoa que quebra as leis, que infringe as leis. O iníquo é a pessoa que exige os seus direitos em detrimento àquilo que é o amor. Isso é o iníquo. Eu não sei se os irmãos aí estão conseguindo compreender a explicação, porque não é uma explicação tão fácil, viu, irmãos? Não é uma explicação tão fácil. Por exemplo, Jesus, quando ele começa o seu ministério e se revela aqui, é dito para ele lá no deserto, não é dito para ele: se tu és o filho de Deus, pega essas pedras aqui e transforma elas em pães. Jesus, ele era o filho de Deus? Ele é. Ele tinha o poder de transformar a pedra em pães? Tinha. Ele poderia matar a fome dele ali fazendo os pães, fazendo daquelas pedras pães, os melhores pães que o mundo já poderia ter visto? Poderia. Ele poderia matar a fome dele ali? Poderia. Ele tinha o direito de fazer isso? Tinha. Era errado se ele fizesse? Não. Mas aí
ele quebraria essa. Não vou dizer que é uma lei, irmãos, porque isso aqui não é uma lei, isso aqui é um princípio. Tá? Não é uma lei, é um princípio. Ele quebraria o princípio pela qual ele havia sido designado para revelar o amor. Então, o que ele faz? Ele abre mão do direito dele em favor de revelar o amor. Então, ele não revela, ele não se coloca no direito, porque aí ele está vencendo a iniquidade. Então, são várias passagens. Por exemplo, Jesus está em julgamento. Está do lado dele um bandido, um ladrão, uma pessoa que era vista como desfavorável à sociedade, que não trazia nada de bom à sociedade, que era o Barrabás. Jesus, ele tinha o direito de ser liberado, de ser solto, porque ele estava dentro da lei. Mas aí a população pede que Barrabás seja solto. E quando a população pede que Barrabás seja solto, e Jesus ele se torna agora um réu e posteriormente um condenado, ele tem todo o poder para se livrar da condenação. Ele estava certo em tudo que ele fez, mas ele não expõe a sua certeza. Ele teria todo o direito de convocar um exército celestial para ser liberado. Ele teria todo o direito de recusar a cruz. Ele teria todo o direito de dizer não para as condições que estavam se revelando, sendo implantadas a ele, porque era o direito que ele tinha. Se ele quisesse, ele poderia exercer o seu direito. Mas se ele tivesse exercido esse direito, ele não revelaria o amor que era a razão da sua manifestação. E quando ele deixaria de revelar o amor, exercendo o seu direito, isso se tornaria para ele uma iniquidade. Porque ele estava ali favorecendo a si mesmo em detrimento ao seu propósito maior. Então, as pessoas precisam entender que não é porque eu tenho um direito que fazer valer o meu direito é o bom. Pode ser o certo, mas pode não ser o bom. Nem sempre o certo é bom, irmãos. E nem sempre o errado é mal. Aí a pessoa diria, olha, o irmão, é errado você dar o seu lugar na fila para uma pessoa que chegou depois. Se ela chegou bem depois de você, é errado. Nós temos o exemplo, irmãos, é uma parábola onde um fazendeiro ele vai buscar na praça alguns trabalhadores para sua fazenda, né? Vai fazer a obra. E ele chega de manhã cedinho, contrata lá uma turma às 6 horas da manhã, combina um salário com eles de 1 denário. E aí, quando vai chegando às 9 da manhã, ele vai lá e contrata uma outra turma. E eles combinam, então, contrata outra turma, leva para trabalhar, ao meio-dia ele vai contratar outra turma, e às 3 da tarde ele contrata outra turma. E quando chega no final do dia, ele começa a pagar os que ele contratou por último, o pessoal que chegou depois das 3 da tarde, que trabalhou apenas 3 horas. Aí ele paga para eles 1 denário, que era combinado desde o primeiro contrato lá em cima, né, que ele tinha feito às 6 da manhã. Paga a segunda turma também a mesma coisa, paga a terceira a mesma coisa, e quando ele vai pagar a primeira turma, o pessoal reclama. Poxa, nós trabalhamos 12 horas pelo mesmo salário daquele que trabalhou às 3. Isso era o direito deles reclamar, não era? Mas o que havia sido combinado com eles? 1 denário. Então, para que nós possamos entender, irmãos, o nosso direito, assim, ele pode ser descartado, o nosso direito, em favor de revelarmos o amor. Aquelas pessoas que trabalharam, eles tinham o direito de receber 1 denário. Só que, no entanto, eles vendo que aqueles que trabalharam às 3 receberam 1 denário,
eles, eles pensaram, poxa, se eles trabalharam 3 horas, vão receber um denário, eu trabalhei muito mais que eles, eu tenho que receber mais. É o meu direito, não é? Seria meu direito. Só que ali ele está ensinando o quê? Que o direito deles era receber o que realmente eles haviam combinado. Não importa o quanto era favorecido aqueles que chegaram por último, aqueles que recebiam um denário por ter chegado e trabalhado apenas 3 horas. Não importa. Eu deveria amá-los. Poxa vida, que bom que esse povo chegou e conseguiu, mesmo trabalhando 3 horas, receber um salário completo, né? Que maravilha. Eu estou recebendo o meu completo, eu trabalhei às 12. Mas que bom que esse povo chegou e conseguiu receber também a mesma coisa. Esse patrão é bom mesmo, hein? Quando o amor está em voga, quando o amor está no ar, quando o amor está sendo revelado, as pessoas tendem uma mente, um coração receptível, né? Um coração que recebe os irmãos com amor, com entusiasmo, com satisfação de sermos iguais, de termos os mesmos direitos. Só que quando a iniquidade se revela, que o direito se revela, o amor não aparece. O amor se esfria. Então, o que está faltando para o mundo nos dias de hoje? A multiplicação do amor. Quando se multiplica o amor, o direito, irmãos, ele não tem valor. O direito, ele fica para segundo plano. Porque o mais importante é o amor. O amor é a base da vida. O amor, a entrega. Então, é isso que Deus é. Deus, ele é amor, ele é entrega. Deus é o alimento. Deus, ele é o que abençoa, não é o que necessita de ser abençoado. Então, viver Deus é viver essas condições que nos é proposta desde o princípio. Viver Deus é você ser um revelador de suas características. Isso é viver Deus. Não é você frequentar um templo, cantar umas canções e fazer umas orações. Não é isso que é viver Deus. Viver Deus é você, de fato, revelar aquilo que Ele é. E Deus, Ele é amor. Então, quando Jesus ele fala esse versículo, olha, vocês vão ver se multiplicar os direitos. Vocês vão ver as pessoas exigirem os seus direitos. E quando elas começarem a exigir os seus direitos, os direitos se multiplicarem, o amor vai se esfriar. Aí o jovem de 22, 23 anos, no vigor do seu físico, não levanta de um banco para um senhor de idade de 70, 80 anos sentar, que já está com o seu vigor físico bem debilitado. Ele não levanta do banco de um ônibus para o senhor sentar. Por quê? Porque eu cheguei primeiro, é meu direito ficar aqui. Então não tem mais amor. Agora, uma pessoa que entende o amor, o que ele faz? Ele abre mão do seu direito, que é direito dele, mas eu estou sendo aqui bem claro para os irmãos que não é errado, tá? É um direito da pessoa que não é errado, porém ele se torna iniquidade à medida que você se favorece em detrimento de alguém que está necessitado. É isso que é a iniquidade. Então, Jesus, ele é o Salvador, por quê? Porque ele se tornou o modelo de salvação. Não é porque ele veio e me salvou sem eu fazer nada. Não, ele se tornou um modelo de salvação para que eu pudesse viver essa salvação. Então, aqueles que vivem essa salvação experimentam o modelo de salvação que é Jesus, o Cristo. É isso. Então, quando que eu vou conhecer o amor? O dia que eu começar a experimentar o que é o amor. Aí sim, eu vou revelar, vou conhecer e vou revelar o que é o amor. É nesse sentido. Então, eu acho que a pergunta que a irmã Cileide fez é mais para que a gente falasse nos nossos dias hoje, né? Não na escatologia aqui, mas nos nossos dias hoje, o que significa o multiplicar a iniquidade e o amor se esfriar de quase todos. Então, são poucas as pessoas que hoje multiplicam o amor
e esfria a iniquidade. A maioria multiplica o direito e esfria o amor. A maioria multiplica o direito e esfria o amor. Hoje, o mundo ele é regido pelo direito das pessoas e não pelo amor. E é isso que tem feito tantos abalos e destruições aí que a gente tem percebido, né? Então é isso, irmãos. O versículo 12 aqui, a gente tentou explanar ele o mais simples possível para que os irmãos pudessem ter um entendimento a respeito daquilo que a gente entende a respeito do evangelho orgânico em cima desse versículo, tá? Quando eu falo evangelho orgânico, irmãos, eu estou falando do evangelho vivo. A gente fala muito o evangelho orgânico, mas o evangelho orgânico é você entender tudo que está na Bíblia a respeito de si mesmo. É isso que é o evangelho orgânico, é você saber que isso aqui está falando de você. Que essas passagens bíblicas, esses textos, essas histórias contadas, elas se refletem em você. Ainda ontem eu conversava com o irmão e a gente falava a respeito da dualidade que é mostrada na Bíblia, né? E fica claro quando você entende essa dualidade dentro de você. Quando Jesus explica isso, você entende isso em você. Que aqueles dois que ele fala, muitas vezes, são duas condições em mim. São duas situações dentro de mim. A situação do bem e do mal, a situação do certo e do errado. Então, são essas condições, a situação do salvo e não salvo, do joio e do trigo, do bode e da ovelha. Então, são essas condições que vai fazendo com que você conheça a revelação de Deus e recebe, então, essa libertação reveladora e maravilhosa, orgânica dentro de você. E é isso que faz a diferença. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Tá? Você que acompanha nossos vídeos aqui, assiste o canal e que ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição no canal, nos ajude. Dê o seu like no canal, porque isso promove o nosso vídeo, promove nosso entendimento aqui, né? Nosso conhecimento, para que outras pessoas também possam ter o direito de ouvir e de meditar sobre aquilo que nós temos falado aqui no canal Tua Graça Me Basta. Eu conto com vocês, muito obrigado, meus irmãos, e até a próxima, pela graça de Deus. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust